Bom dia, boa tarde, boa noite. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Nós tá bem, graças a Deus. Eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, mas eu preciso movimentar, né? Eu preciso reagir. E eu vou contar pra vocês nesse vídeo o que é que eu tô fazendo e o porquê da minha dor de cabeça. Que tem uma coisa que tá macetando a minha cabeça, que pelo título aí vocês devem prever alguma coisa que eu quero falar, né? A questão é polêmica, né? É bem complicada. Olha que vida mais sofrida para quem queria a notícia da Pandora. Ela tá bem, graças a Deus, já secou a cirurgia, tá recuperando bem. Já tirou os pontos, tá bem sequinho. Daqui 15 dias vai tirar um raio-x para ver como é que tá, mas tá bem, graças a Deus, né? Aí, ó, né, Pandorinha? Cara de sofrida. Mas vamos lá, pessoal. Vou mostrar pra vocês como é que tá aqui um pouco. Eu andei mexendo aqui, né, nessa frente. Aqui, ó, dando a pata, ó. Hã? Eu andei mexendo aqui, trouxe as bacias, né? Essa aqui, olha a coloração desse trem, gente. Olha só a coloração. É isso que vocês estão vendo, viu? Super coloridas. Olha essas aqui. Tá linda. Tá super... Nossa, eu tô apaixonada pelas minhas plantas. A outra tá reclamando aqui. Olha lá, ó. Essa planta aqui, ó. Essa planta aqui é bonita, né, Pandora? Hã? Só assim, melhorar minha cabeça. Mas, vamos lá. Ó. Vou falar aqui pra vocês o que eu andei fazendo, o que eu vou fazer. Eu fui atrás dos galões, né? E nós cortamos, o marido cortou pra mim. Esses mais baixinhos é os que eu já tinha. Esses mais altos é o que o marido cortou dessa vez. Porque como eu pensei em colocar aqui, ele quer que deixe um pouquinho mais alto, que na hora que for roçar a grama, não pegue muito na planta. E tá, é isso que eu tô fazendo. Ontem eu fui na roça, busquei carvão, já tinha temperado a terra, agora só tô misturando o carvão na terra e vindo plantar. Eu vou pegar alguns vasos dali de dentro, né, que tá super cheio, e vou trazer pra cá. Essa daqui eu já replantei, essa daqui também eu replantei. Espero que vai ficar linda, né? Tem mais algumas ali que tá bem cheio, que eu quero trazer pra cá, né, colocar numa bacia maior, essa toda verde aqui. E assim, né, vou dar uma passeada com vocês lá dentro e vou falando o que é o assunto da minha dor de cabeça. Bom, pessoal, a minha dor de cabeça é o seguinte. Tá tendo um acontecimento que não sai da minha cabeça. É a questão maltratar criança. Mas não é maltratar assim, sabe? É maltratar em palavras. O que nós quer construir na cabeça das nossas crianças, né? Eu falo porque eu não queria expor muita coisa, mas eu fui uma criança muito, vamos dizer, judiada? Vamos dizer judiada, né? O meu pai batia na gente, e olha que o meu pai não era bêbado, nunca bebeu, nunca fumou, mas ele tinha os problemas dele, né, de adulto, e que quem me conhece sabe de algumas coisas, como que era a minha vida, as nossas vidas, né, porque nós somos em 5. Os caçula que foi tendo uma vida melhorzinha, porque porque é caçula, né, rapinha do tacho. Rapinha do tacho sempre tem uma... Não que eu estou com ciúme dos meus irmãos, nunca tive isso. Eu sempre vivo falando isso pra eles. Eu quero viver bem com eles. Culpados não são eles, culpados são os adultos que não soube ser adulto e cuidar de criança. Então a gente veio, né, de uma criação muito rígida. A gente casou muito nova. A gente veio a ter filhos também muito novas. Nós somos em 5, 3 mulheres e 2 homens.
as meninas casou, né? Eu casei, eu a mais velha, depois veio a outra. E depois de um tempo a outra também casou, também super nova. Então nós três temos filhos. Nós três temos um casamento, né? Uma casa para ajudar a manter, né? Uma vida de dona de casa, mesmo trabalhando fora, né? A gente temos a casa para cuidar. Então, é assim, então a gente foi criada muito rígida. Então a gente às vezes até errou também com as crianças, né, com os nossos filhos, em alguma parte. Eu sempre falei isso pros meus meninos. Falei, ó, eu peço, né, assim, eu tentei acertar, eu errei tentando acertar, né, que é o caso. Às vezes eu fui muito rígida também. Às vezes eu dei uns tapas, né, bom, porque merecia, não porque eu tava estressada com alguma coisa e descontei a raiva nisso. Só que o que eu venho querendo dizer é a gente pegar filho dos outros, tá? Quando a gente quer educar o filho da gente, beleza, é uma coisa. E quando a gente pega o filho dos outros e faz feiura, maltrata. Gente, uma coisa eu falo, se eu não for agradar, eu não pego o filho dos outros. Eu tenho 2 sobrinhas que eu sou extremamente apaixonada, todo mundo sabe disso. Eu tenho 4 sobrinhos, 4 não, são 6, né? Porque tem os do meu cunhado. Eu sou extremamente apaixonada por eles. Já fiz coisas pelos meus sobrinhos que eu acho que eu não faria pelos meus filhos, né? E eu fico pensando assim, gente, pra que pegar uma criança do pai e da mãe e que às vezes, né, a gente não sabe o que tá passando, a gente não sabe o que, né, assim, o que tá passando na cabecinha dela. Então, às vezes ela vem pro lado da gente que ela quer atenção, quer carinho, né, quer uma palavra amiga, e a gente pega ela e vai humilhar ela perto dos outros, a gente vai desprezar, às vezes ridicar alguma coisa. Ou eu tô super assim, ó, sabe? Nossa, eu tô num nervo, porque não querendo expor alguma coisa, mas já expondo. Quando a gente era criança, o meu pai tinha essas, sei lá o que era, gente, que olha, que no YouTube, se pudesse falar palavrão, e se eu gostasse de falar palavrão, eu ia falar a real. Porque eu não entendo, sabe? Eu não consigo descrever o que era aquele ser humano. Porque a criança, ela precisa sim ser educada, ela precisa sim ser domesticada, vamos dizer assim, né? Porque a criança, se você não educa, ela vira um bicho, ela vira um problema, né? Então, ela precisa sim de controle, de tudo isso. Só que a criança também, como qualquer outra coisa, um animal, né, precisa de muito amor. E ela procura isso em qualquer coisa que ela consiga se aproximar. Eu lembro que de mim, eu tinha muitas tias por aí, né? Tia não sei das quantas, tia não sei, sei lá, tia não sei mais, não sei da onde. Por quê? Porque às vezes os próprios tios sabiam de muita coisa e nunca fizeram nada. Eu sou extremamente apaixonada pelos meus tios, eu gosto deles, desejo tudo de bom para eles. Mas eu vejo hoje que eles erraram em muita coisa que acontecia com nós crianças. Ah, mas aí você vai falar assim, mas o filho não é meu, eu não vou intrometer. Ah, você vê a pessoa batendo na criança, maltratando a criança e você não faz nada. Ai, gente, desculpa, mas olha, hoje eu tô assim, ó, sabe, isso aí bateu forte em mim e eu tô super revoltada. Já resolvi em parte, né, de um problema aí, já resolvi, já conversei, já alertei. Mas ainda não finalizei a conversa, ainda vou finalizar.
Só assim eu acho que a minha cabeça vai melhorar. E eu não vou deixar passar batido. Eu tô cansada, sabe, de ver as pessoas judiar de criança que não tem noção do que tá passando, não tem noção, porque a gente acha que a gente sabe. Eu já fui criança, e eu já fui uma criança extremamente perdida, sem saber para que lado ia. Por quê? Porque a gente não tinha ninguém para apoiar, a gente não tinha ninguém para conversar, para falar o porquê que estava apanhando, o porquê que estava acontecendo aquilo. Ou, colabora. Não, gente, vamos cuidar das nossas crianças, sabe? Eu tô falando isso, é igual eu falei dos meus filhos. Eu errei em algumas coisas, sim. Errei, não vou falar que eu fui perfeita, que eu sou uma mãe perfeita. Eu erro até hoje, né? Às vezes em muita liberdade, ou às vezes em muita... corrigindo em algo que às vezes é coisas naturais que tá acontecendo, coisas que não... que é normal, vamos dizer assim, que o mundo tá querendo dizer que é normal. Só que na nossa cabeça não é tão normal assim, né? A nossa cabeça, a gente que é adulto, a gente não tem coisa que não vai. Então eu erro também. Eu tô com meu filho lá longe. Se eu vejo que ele tá fazendo algo errado, na minha percepção, eu mando mensagem, eu ligo para ele, chamo atenção. Fala, pode parar, não faz isso. Não, isso tá errado. Isso é feio. Até hoje. E às vezes é coisa natural, coisa normal, coisa que tá normal, né, no mundo de hoje. Só que a gente não aceita. Mas me conta aí, gente. Me conta aí, me fala o que vocês acham nesse sentido. Vamos conversar um pouquinho. Vamos, vocês conhecem alguém? Porque, tipo assim, porque às vezes a gente conhece, né, uma criança que não tem o apoio do pai, da mãe, ou o pai, a mãe, tem problema com bebida, ou drogas mesmo. E a gente fica ali de pé e mãos atadas, porque a gente não sabe o que fazer. A gente não sabe o que falar, né? Por esse problema, a gente fala assim, ai, eu não vou intrometer. Ai, eu não vou intrometer. Eu não vou entrar na história, porque o filho não é meu, não vai adiantar, não vai, né? Não vai fazer nenhum efeito. Olha, gente. E com isso, muitas crianças aí estão indo para o caminho errado, estão indo, né, para tanto o caminho errado para uma prostituição, tanto para o caminho errado de uma droga. Porque aí fora, os caras tá doido para adotar, né, os nossos filhos. Os caras tá doido para, né, para ver a família destruída. E os pais não acordam, não percebe que os filhos estão precisando de um apoio. Então fala aí, pessoal, me diz o que vocês acham. Vamos conversar um pouquinho. Peço que curte, comenta, se inscreve, compartilha, sabe, com pessoas que às vezes, né, precisa também fazer um desabafo sobre isso. E falar assim, ai, você tem que chamar a polícia, ai, você tem que não sei o que, você tem que ir em tal lugar. Será que vai resolver? Será que vai resolver? Por quê? Porque um dia eu passei por uma situação dessa. Um dia o meu pai foi denunciado. E o que aconteceu? A criança que eu era não quis dedurar meu pai. Não quis. Então, o que nós devemos fazer? O que nós, sabe, devemos tentar resolver? De que jeito? Me fale. Vamos conversar um pouquinho. Peço desculpa pelo assunto, né? Só que, ai, tem coisa que sabe, eu tô começando a ficar revoltada, eu tô ficando velha. E
e vai falar assim, ah, mas você não foi criança? Criança dá trabalho. Sim, criança dá trabalho. Criança é um trem de louco, né? Criança é um trem de louco. E só que se você não quer agradar, não maltrate. Não maltrate, porque a criança, ela vem pro lado da gente procurando coisa melhor. Ela vem pro lado da gente, eu falo isso por experiência própria, né? Não sei se muitos aí, às vezes, pode ter passado por uma situação dessa, mas a criança, ela vem pro lado da gente porque ela precisa de alguma coisa. Às vezes não é nem comida, não é nem, né, questão de comida, não. Às vezes uma atenção, né, assim, uma palavra amiga, ser companheiro, é isso. E hoje, assim, a escola, ela tá um pouco preocupada, assim, eu vejo que está. Só que as crianças, elas se fecham, né, no mundo. Elas se fecham, porque hoje os pais também tudo acha que as crianças têm razão, as crianças, né, é sempre assim, né? Então, a gente tem que aprender a conhecer o filho da gente. A gente tem que saber, a gente tem que parar de ficar observando a vida dos outros e começar a observar o filho da gente, em questão de pais, e em questão de tios, e em questão de vizinhos. Como é que a gente faz, né? Vamos conversar um pouquinho? Vamos falar sobre um pouquinho esse assunto? Fala aí comigo, gente, o que vocês acham desse assunto e o que a gente deveria fazer, né? Ai, mas ó, eu vou falar uma coisa pra vocês. Foi um desabafo, tá? Foi um desabafo, foi uma... E quem sabe eu finalizo essa história, quem sabe? Porque tem coisa que a gente vai deixando. Qualquer coisa eu conto mais um pouco da minha história, né? Porque às vezes a gente vai expondo muita coisa, muita gente, e que às vezes não quer tanto aparecer, né? Mas é a minha história, né? A minha história. E aí eu não tô contando, não tô falando nada de mentira. Então a gente precisa chegar num ponto e a gente precisa devolver isso para as pessoas. Hoje eu me afastei de muita gente. Eu parei de ir em casa de tia, que eu amava ir. Eu não sei se vão assistir esse vídeo. Eu não vou. Não sei se alguém vai ver esse vídeo e vai, né, comentar alguma coisa. Mas eu parei de ir em casa de tios que eu amava ir, que eu sempre fui muito apaixonada, sou apaixonada até hoje, mas eu parei porque aquela criança que eu fui, eu não queria continuar sendo agora, porque a criança que conviveu apaixonada pelos tios, pelas aquelas pessoas, aquela criança, ela foi muito humilhada, foi muito desprezada, às vezes até sem querer. Por ali, correria do dia a dia, pela preocupação dos filhos, as coisas assim, tudo. Só que ao mesmo tempo que agradava, ao mesmo tempo desprezava, às vezes numa simples palavra. Então quando veio os meus filhos, eu comecei a observar e eu falei, eu não quero isso, não quero que eles passem por isso, eu não quero. Então eu me afastei assim completamente de muita gente, né? Por precaução, porque eu falei, eu não quero ver fazendo, não quero ver falando, nem com os meus filhos e nem com mais ninguém. E às vezes agrada uma pessoa, despreza a outra, que automaticamente, se você agrada uma pessoa, a outra vai ficar do lado. Não tem como a gente agradar todo mundo, né? Mas fala aí, o que vocês acham desse assunto, pessoal? Desculpa aí a rodação aqui, mas é que eu precisava interter em alguma coisa, tá? Mas aí vocês já viram as minhas plantas. Peço aí que curte, comenta. E comenta aí o que vocês acham desse tipo de assunto. E quem sabe mais pra frente eu vou comentando mais um pouquinho da minha vida.
Porque hoje eu tô chegando aos 40 anos, então, tipo assim, é só aprendizado, né? E a gente precisa começar observar os lados, observar as coisas aqui, para não deixar acontecer perto da gente, para crescer uma pessoa, às vezes com problema, às vezes com, né, tanta coisa que tem hoje, né, doenças. Era isso, pessoal, que eu queria dar uma desabafada com vocês, tá? Até o próximo vídeo. Eu tô replantando aqui, depois eu vou estar mostrando pra vocês como é que ficou, tá bom? E comenta aí, vocês me falem aí o que vocês estão achando. Vocês acham que vai ficar legal? Vocês acham que ficou legal aquele cantinho? Me fala aí, tá? Muito obrigada por ter ficado comigo até agora. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo, pessoal.